Capítulo 14. Disposições finais e transitórias. Artigo 77. Promulgada esta lei complementar, o Comitê Gestor expedirá, em 30 meses, as instruções que se fizerem necessárias à sua execução. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão editar, em um ano, as leis e demais atos necessários para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte. Parágrafo 2º. A administração direta e indireta federal, estadual e municipal e as entidades paraestatais acordarão, no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, as providências necessárias à adaptação dos respectivos atos normativos ao disposto nesta lei complementar. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. O Comitê Gestor regulamentará o disposto no inciso I do parágrafo 6º do artigo 13 desta lei complementar até 31 de dezembro de 2008. Parágrafo 5º. A partir de 1º de janeiro de 2009, perderão eficácia as substituições tributárias que não atenderem à disciplina estabelecida na forma do parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. O comitê de que trata o inciso 3 do caput do artigo 2º desta lei complementar expedirá, até 31 de dezembro de 2009, as instruções que se fizerem necessárias relativas à sua competência. Artigo 78. Revogado. Artigo 79. Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, em até 100 parcelas mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte de seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008. Parágrafo 1º. O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 100, considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda Nacional, para com a Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa. Parágrafo 3º. O parcelamento será requerido à respectiva fazenda para com a qual o sujeito passivo esteja em débito. Parágrafo 3º. O parcelamento deverá ser requerido no prazo estabelecido em regulamentação do Comitê Gestor. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para parcelamento de tributos e contribuições federais, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Parágrafo 5º ao parágrafo 8º. Parágrafo 5º ao parágrafo 8º vetados. Parágrafo 9º. O parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplica na hipótese de reingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples Nacional. Artigo 79-A. Vetado. Artigo 79-B. Excepcionalmente para os fatos geradores ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados na forma dos artigos 18 a 20 desta lei complementar deverão ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007. Artigo 79-C. A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de junho de 2007, se enquadravam no regime previsto na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e que não ingressaram no regime previsto no artigo 12 desta lei complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1º de julho de 2007, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
CSLL na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido. Parágrafo 2º. A opção pela tributação com base no lucro presumido dar-se-á, pelo pagamento, no vencimento, do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao terceiro trimestre de 2007 e, no caso do lucro real anual, com o pagamento do IRPJ e da CSLL relativos ao mês de julho de 2007 com base na estimativa mensal. Artigo 79-D. Excepcionalmente, para os fatos geradores ocorridos entre 1º de julho de 2007 e 31 de dezembro de 2008, as pessoas jurídicas que exerçam atividade sujeita simultaneamente à incidência do IPI e do ISS deverão recolher o ISS diretamente ao município em que este imposto é devido até o último dia útil de fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data, o disposto no parágrafo único do artigo 100 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. CTN. Artigo 79-E. A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional em 31 de dezembro de 2017 que durante o ano calendário de 2017 oferir receita bruta total anual entre R$ 3.600.000 e R$ 4.800.000 continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, ressalvado o direito de exclusão por comunicação da optante. Artigo 80. O artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, fica acrescido dos seguintes parágrafos 2º e 3º, passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Parágrafo 2º. É de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição à alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Parágrafo 3º. O segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o artigo 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9%. Acrescido dos juros moratórios de que trata o disposto no artigo 34 desta lei. Artigo 81. O artigo 45 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 2º. Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados, correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência a julho de 1994. Parágrafo 4º. Sobre os valores apurados na forma dos parágrafos 2º e 3º deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%, e multa de 10%. Parágrafo 7º. A contribuição complementar a que se refere o parágrafo 3º do artigo 21 desta lei será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. Artigo 82. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 1º. O Regime Geral de Previdência Social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Alínea C. Aposentadoria por tempo de contribuição. Parágrafo 3º. O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Parágrafo 4º. Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Artigo 83. O artigo 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, fica acrescido do seguinte parágrafo 2º, passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Artigo 84. O artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração. Artigo 85. Vetado. Artigo 85-A. Caberá ao Poder Público Municipal designar agente de desenvolvimento para a efetivação do disposto nesta lei complementar, observadas as especificidades locais. Parágrafo 1º. A função de agente de desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta lei complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. Parágrafo 2º. O agente de desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1º. Residir na área da comunidade em que atuar. Inciso 2º. Haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de agente de desenvolvimento, Inciso 3º. Possuir formação ou experiência compatível com a função a ser exercida. Inciso 4º. Ser preferencialmente servidor efetivo do município. Parágrafo 3º. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, prestarão suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências. Artigo 86. As matérias tratadas nesta lei complementar que não sejam reservadas constitucionalmente à lei complementar poderão ser objeto de alteração por lei ordinária. Artigo 87. O parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O valor adicionado corresponderá, para cada município,
Inciso 1º. Ao valor das mercadorias saídas, acrescida do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil. Inciso 2º. Nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do artigo 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado percentual de 32% da receita bruta. Artigo 87-A. Os poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios expedirão, anualmente, até o dia 30 de novembro, cada um, em seus respectivos âmbitos de competência, decretos de consolidação da regulamentação aplicável relativamente às microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 88. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em vigor em 1º de julho de 2007. Artigo 89. Ficam revogadas, a partir de 1º de julho de 2007, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999.